Agora sim, vamos lá, 1 Samuel, é o texto que vamos ler, o capítulo 5. Quero convidá-lo então a ler comigo esse texto e considerar um pouco aqui daquilo que o Senhor tem falado e tem para falar conosco nessa noite. 1 Samuel, capítulo 5, a gente vai ler os versos 1 até o 7. Olha o que é que diz esse texto. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor e a cabeça de Dagom, e ambas as mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Entretanto, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores a Asdod e a seus termos. O que tendo visto os homens de Asdod, disseram: não fique conosco a arca de Deus, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Vamos orar? Deus, fala conosco ainda mais, que tua palavra seja muito clara aos nossos corações e que faça dentro de nós aquelas coisas maravilhosas que ela pode fazer e há de fazer, porque ela tem todo o poder. E também nós damos, ó Pai, toda a liberdade para que o Senhor opere em nós e que o Senhor fale conosco e nos transforme pela palavra. Que seja assim nesta noite, pedimos-te no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto ele acontece um pouquinho depois de uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Houveram várias guerras entre os israelitas e os filisteus. Os israelitas e filisteus eram inimigos. A Filistia, curiosamente, ela fica mais ou menos onde fica hoje a faixa de Gaza ali, não é? Parece que aquele território nunca pertenceu de fato a Israel. Deveria ter sido conquistado na época da conquista de Canaã, mas o povo de Israel não conseguiu conquistar os filisteus. E nós já explicamos alguns motivos para que isso acontecesse. Um deles, e talvez um dos mais importantes, é que os filisteus eles dominavam a tecnologia do ferro. Nessa época é aquilo que a gente chama, na época da história, da Idade do Ferro. E os filisteus eles dominavam o ferro e o povo de Israel não dominava o ferro. Eles não sabiam trabalhar com ferro. Eles não entendiam aquela história, né, eles não sabiam como trabalhar com a fundição e não conseguiam afiar coisas de ferro para fazer, por exemplo, espadas. O texto lá de Juízes fala que quando o povo de Israel queria afiar um machado, por exemplo, ou uma enxada, eles precisavam ir na Filistia, porque só os filisteus é que tinham aparelhagem para afiar os equipamentos de ferro. E por isso eles tinham armas de ferro. E o povo de Israel tinha arma de madeira. Então imagina, eles lutavam com um pedaço de pau contra um exército que lutava com ferro. E aí vocês imaginam que era uma luta muito desigual. Então os filisteus eram realmente um inimigo formidável. Embora não fosse uma nação muito grande, a Filistia, mas a Filistia ela realmente impunha um grande problema para o avanço de Israel. Israel travou várias batalhas contra os filisteus. Israel resolveu, digamos assim, se é que não houve uma batalha de fato, né, uma vitória definitiva, mas Israel conseguiu colocar os filisteus nos seus termos na época de Davi. Então Davi foi o rei que realmente impôs uma grande perda para a Filistia, mas a Filistia nunca foi de fato derrotada e ela ficou lá sempre. Até no Novo Testamento, inclusive, na época do Novo Testamento, a Filistia ainda existia. E para o desgosto dos judeus, né, e do povo de Israel, o nome Palestina acabou sendo um trocadilho que os romanos deram para Israel como um todo, que acabaram chamando Israel de Filistia. Agora, Filistia não é a mesma coisa que Palestina. É que quando
os romanos deram o nome, eles fizeram uma confusão e acabaram dando um nome para Israel como um todo de Filistia, e que na pronúncia, né, no dialeto romano, latino, saiu alguma coisa como Palestina, mas a intenção era chamar de Filistia, e o povo de Israel então acabou sendo chamado de Filisteu. Olha que coisa, eu imagino que para um israelita devia ser uma coisa horrorosa, não é? Muitas coisas horrorosas aconteceram por causa da dominação romana, e uma delas foi o povo de Israel acabou sendo chamado de Filisteu para desgosto dos próprios israelitas. Numa dessas guerras entre os israelitas e os filisteus, houve uma grande derrota, talvez a maior derrota que Israel sofreu diante dos filisteus. Nós já falamos a respeito dessa cena aqui, e foi um momento muito triste da história de Israel, e muita coisa ruim aconteceu naquele dia. Quando eu digo ruim, é ruim mesmo. No mesmo dia foi talvez um dos piores dias da história de Israel. Um monte de coisa horrorosa aconteceu. Aconteceu, por exemplo, naquele dia que Israel perdeu uma guerra. Isso só já foi uma coisa muito ruim. E morreram dezenas de milhares de pessoas. Foi uma grande perda. E muitos homens morreram nessa batalha. Muitos. Dezenas de milhares. Uma outra coisa muito ruim que aconteceu nessa guerra é que os 2 filhos do sumo sacerdote também morreram. Eli tinha 2 filhos. Eles não eram grande coisa, né? Mas afinal eram seres humanos que merecem ser respeitados por serem seres humanos, mas não ia muito além disso, porque eles eram realmente muito ruins como pessoas. Quase foi um lucro, né? Eles morrerem na batalha. Mas deixando isso de lado, teve todo um prejuízo, porque quando morre uma pessoa muito importante, seja ela muito ruim, mas é uma pessoa importante para a nação, é simbólico, né? Que morresse de outro jeito, mas morrer na batalha foi simbólico, é um símbolo de perda. Perderam a batalha. Também nessa guerra aconteceu uma coisa muito triste. Nessa guerra, porque perderam a batalha, foram contar para Eli, o pai daqueles 2 meninos. Pois é, quando Eli soube disso, ele ficou tão desesperado e tão amargurado que ele caiu de costas. E diz o texto que ele bateu a cabeça e morreu, naquele mesmo dia, quando ficou sabendo das informações da perda. Naquele mesmo dia, a nora de Eli estava grávida. E aí então ela estava grávida e estava para ter nenê naqueles dias. E aí ela ficou sabendo também. E ela era esposa de um dos rapazes que morreram, né? Um dos 2 filhos de Eli, que haviam morrido nessa batalha. E quando ela ficou sabendo que o marido dela tinha morrido e que o povo de Israel tinha perdido a guerra, ela então teve um momento de muita angústia, muita agonia. E ela entrou então em trabalho de parto e gerou então a 2 filhos. Ela gerou um filho e ela colocou o nome gerou um filho e ela colocou então o nome desse filho de Icabode. Icabode não é um nome muito bonito e nem é para ser, porque realmente tem um significado muito triste. Significa a glória de Israel se foi. Acabou a glória de Israel. Foi realmente um dia terrível para Israel. E entre todas as coisas ruins que aconteceram nesse dia, uma em particular foi a gota d'água, né? Aquilo que realmente foi o pior de tudo. Se tivesse acontecido tudo isso, mas parasse por aí, a gente nem achava isso ruim. Mas aconteceu uma coisa impossível, impensável, do ponto de vista de um israelita e até do nosso ponto de vista. Fala, não, isso não, pelo amor de Deus. Tudo menos isso, a arca do Senhor foi tomada. Gente, falar que a arca do Senhor foi tomada, não dá para a gente uma ideia do que aconteceu naquele dia. A arca do Senhor ter sido tomada foi realmente uma coisa horrorosa sob qualquer ponto de vista. O povo de Israel viu aquilo como a pior de todas as derrotas. Imagine a arca do concerto. A arca que representava a própria presença de Deus em Israel, agora estava em território filisteu. Eles pegaram a arca do Senhor e colocaram a arca do Senhor no templo de Dagon. Dagon era um deus filisteu e esse templo ficava na capital da Filistia, que era Asdod. Colocaram então naquele templo e lá estava a arca do Senhor como uma espécie de peça de museu ali naquele templo. E isso realmente para Israel foi a pior de todas as coisas. Na verdade, o que matou Eli, segundo o texto, foi quando ele soube disso. Quando ele soube dos filhos, que os filhos haviam morrido, ele até aguentou bem a notícia. Mas quando ele soube que a arca do Senhor tinha tomado, o texto diz então que ele caiu de costas, e quando caiu de costas ele bateu a cabeça e faleceu. A arca do Senhor ter sido tomada foi realmente algo horrível, impensável. Foi algo que jamais deveria ter acontecido. Uma derrota horrível.
e que marcou e machucou o coração de Israel, e aquilo por gerações nunca mais foi esquecido na história de Israel. A arca do Senhor foi colocada no templo de Dagom. E aconteceu uma coisa interessante para os filisteus, não é? Se a gente pode dizer que tem uma boa notícia, a boa notícia foi essa: uma vez que a arca do Senhor foi colocada no templo de Dagom, ela acabou virando contra os filisteus. O texto diz que enquanto ela estava no templo de Dagom, aconteceram duas coisas. Primeiro, no próprio templo, eles fizeram o culto, e enquanto faziam o culto, estava tudo bem, mas aí foram embora para casa, fecharam o templo, cada um dormiu, e quando chegaram no outro dia de manhã, né, devia estar tudo certo, mas quando chegaram lá, Dagom estava caído no chão. E no segundo dia, né, colocaram Dagom em pé, e quando voltaram para o templo, no segundo dia, Dagom estava caído, e a sua cabeça e as suas mãos estavam arrancadas. Só estava o tronco dele caído no chão. E aí começou a acontecer uma coisa terrível entre os filisteus. Começaram a ficar doentes, começaram a ser manchados por úlceras, e a Filistia então começou a ficar doente. Então uma praga, e eles perceberam que aquilo tinha a ver com a arca do Senhor. E eu fiquei pensando sobre essa ideia da arca do Senhor na Filistia, e fiquei me perguntando e fiquei questionando sobre a ideia de que Deus tinha se tornado uma maldição para os filisteus. O que é uma coisa curiosa. A arca do Senhor, ela é um símbolo da presença de Deus. E onde Deus está, é bênção, não é? Eu não posso imaginar que Deus está num lugar e esse lugar não seja abençoado. Pois muito bem, foi o contrário do que aconteceu na Filistia. Quando a presença de Deus esteve na Filistia, naquele templo de Dagom, aquele lugar foi amaldiçoado. Aliás, não só o templo, mas toda a região. A Filistia foi amaldiçoada pela presença de Deus. Deus, que deveria ser uma bênção, acabou se tornando uma maldição na vida daquele povo. Isso me fez pensar, quando Deus se torna uma maldição. Você já pensou que Deus poderia ser uma maldição? Pois muitas vezes na vida de muitas pessoas é exatamente isso que acontece. Deus, que deveria ser uma bênção, ele acaba se tornando uma maldição na vida desta pessoa. E sabe que isso acontece e é mais comum do que a gente imagina? E eu quero pensar um pouquinho com vocês exatamente sobre este tema, quando Deus se torna uma maldição. Foi o que aconteceu na Filistia. Quando é que Deus se torna uma maldição? Eu quero tirar algumas lições deste texto, para que nós saibamos como trabalhar a presença de Deus em nossa própria vida, para que Ele seja aquilo que Ele quer ser, uma bênção. E sabe, a presença de Deus é para ser uma bênção. A arca de Deus era para ser uma bênção. Por exemplo, a arca, quando foi tirada de Asdod, ela não foi levada para o templo de Jerusalém. Ela foi para o tabernáculo. Naquela época não havia um templo, não é? Ela não foi levada de volta para o tabernáculo. O texto, ele diz que a arca foi tirada porque os filisteus devolveram a arca, e ela foi levada para a casa de um homem. E a casa deste homem, ela foi abençoada enquanto a arca estava lá. Então, em todo o tempo, ele ficou 20 anos. Só quem tirou a arca da casa daquele homem foi Davi, que tirou a arca e levou ela para Jerusalém. Ela poderia ter ido para Siló, mas 20 anos depois, Siló não era mais o centro do culto dos reinos do norte, mas ela foi levada então para o sul, para Jerusalém, e ela então passou a ficar no templo do Senhor que Davi construiu em Jerusalém. Mas dos 20 anos é que ela esteve na casa deste homem, a casa dele foi abençoada, e ele ficou muito rico, foi muito próspero, e foi muito abençoado, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E é para ser assim mesmo, a presença de Deus é para ser uma bênção, é para ser algo bom em nossas vidas. E por que não é? Qual é o problema? Quando é que nós fazemos com que Deus, Ele mude aquilo que Ele deveria ser em nossas vidas e se torna uma maldição? Então a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é a seguinte: Deus, Ele pode se tornar uma maldição na vida de uma pessoa quando Ele vira um mero objeto de uso pessoal. Deus não é objeto de uso pessoal. E a gente precisa saber disso. Ele não foi colocado na minha vida para eu usá-lo. Seria bom ter um Deus. Já viu quando Jesus, por exemplo, estava na Galileia, e ele foi a uma cidade, em Samaria, e ele pregou lá em Samaria,
na mulher samaritana, lembram disso? Nós cantamos sobre a mulher samaritana ainda há pouco. Pois é, lembra que Jesus entrou em Samaria? E aí Jesus estava lá em Samaria, e aí os samaritanos queriam que ele ficasse com eles. Fica com a gente aqui, mora com a gente. Eu achei bacana e achei muito tocante a ideia dos samaritanos. Mas Jesus, ele não é dos samaritanos. Jesus, ele é do mundo, ele é de todos. Você não pode prender Jesus. Lembra quando Jesus curou a sogra de Pedro? E aí ele estava lá orando ali na cidade da sua cidade, né, em Nazaré. E aí em Cafarnaum, desculpem, ele estava em Cafarnaum, e quando ele cura a sogra de Pedro, ele faz muitas curas, porque as pessoas vão até a casa de Pedro, e muitas delas são curadas de muitas enfermidades, e eles fazem um pedido para Jesus: fica aqui conosco. Já pensou que beleza você ter Jesus ali? Está com um problema, você vai lá, Jesus, ora por mim. Aí Jesus impõe a mão, e quando Jesus impõe a mão, aí já era, né? Aí acabou, né? Aí está com dívida, você está com problema, está com doença, esse menino aqui está, né? Já pensou, a Bruninha tinha lá o seu esposo, o Rodrigo, né? Jesus está aqui no bairro, aqui no centro, vamos lá no apartamento dele. Jesus põe a mão, já resolvi o problema. Já pensou quantos problemas seriam resolvidos se Deus estivesse comigo? Aqueles pequenos problemas que nos dão tanto trabalho, que nos tiram o sono, aquelas dificuldades. Já pensou ter um Deus que de repente resolve tudo, e Ele é como se fosse um amuleto que resolve todos os meus problemas? Pois muito bem, Deus não funciona desse jeito, não é assim. Deus, ele não é algo que eu utilizo para meus projetos pessoais, para meu uso pessoal. Ele não é uma coisa que eu uso como se fosse um enfeite. Porque é bonito. E gente usa Deus como enfeite muitas vezes. Vem aqui na casa de Deus porque a mensagem é bonita. Não, mas é bonito, Deus é bonito. E fala de Deus com toda a propriedade, como se aquilo fosse algo que o enfeitasse para mostrar os seus padrões éticos, né? A sua moral elevada. Deus, ele não é enfeite. Deus não pode ser utilizado, seja para a solução de nossos problemas pessoais, seja para fazer a gente parecer mais bonito, como se pudéssemos usá-lo como um enfeite. A arca, naquele lugar, virou um objeto de decoração. Deus não é objeto de decoração. Deus não é objeto. Deus muitas vezes é usado como objeto de decoração na vida de muitas pessoas. É bonito falar de Deus. É bonito proclamar uma fé que na verdade não existe. Um relacionamento com Deus que na verdade não existe. Falar de valores que são de Deus, mas que na verdade não são valores que eu coloquei no meu coração. Eles não estão lá. É só bonito. Mas Deus é para ser só bonito? É isso? Deus é bonito. Eu acho que, aliás, se é uma palavra que designa Deus, não existe, né? Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele realmente é incrível, mas Ele é muito mais do que isso. Ele não é um objeto de enfeite. Deus, ele deveria dominar toda a nossa vida. Esse é o seu objetivo de fato. Deus se torna uma maldição quando a gente começa a achar que Ele está lá para nos, né? Para o nosso objeto, é um objeto de uso pessoal. Você se dispõe dele quando você precisa. Tem gente que Deus usa, que nem usa Deus, mais ou menos como se usa a caderneta de poupança. Meu pai tinha essa mania, e eu até peguei essa mania do meu pai também, né? De ter uma caderneta de poupança. Alguém já falou hoje em dia que não é uma boa ideia ter uma caderneta de poupança. E eu preciso até pensar sobre isso. Não tenho muito, é bem pouquinho, mas eu sempre quero ter alguma coisinha guardada, não é? Vai que precisa um dia, não é isso? Eu acho que a ideia é boa, né? E a caderneta de poupança é boa, porque se você aplica o dinheiro, de repente você precisa dele e tem que transformar o que está aplicado em dinheiro vivo. Isso pode não ser tão prático, né? Então ter o dinheiro vivo é sempre bom. Mas tem gente que usa Deus que nem caderneta de poupança. Quando eu precisar, está lá. Agora mesmo eu não preciso. Agora, por exemplo, não precisa, não é? Agora mesmo é bom ele ficar até longe de mim, né? Para não ver o que está acontecendo aqui. Mas vai que de repente eu preciso, e quando eu precisar, aí lá está Ele para me ajudar. Lá está Ele para me suprir. Deus não faz esse tipo de jogo. Deus não trabalha desse jeito em nossas vidas. Ele não está lá quando eu preciso. Ou Ele é o meu Deus, ou Ele não é. Mas caderneta de poupança para socorrer na hora da agonia, na hora da dificuldade e depois abandoná-lo, não. Deus não faz isso. Segunda coisa, irmãos, que eu quero destacar, e Deus se torna uma maldição quando a gente começa a pensar nele desse jeito, é quando as pessoas querem tê-lo
mas não querem ser dele. Tem gente que acha que pode ter Deus sem ser dele. Eu acho que é até uma troca. Eu acho bonita a ideia de que eu tenho Deus. Eu tenho um Deus. Eu não acho errado esse vocabulário. Sim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus no sentido de que Ele está mesmo comigo. De fato, eu o quero. E quando eu o quero, eu o tenho. Isso é realmente muito bonito. Mas isso é só parte da conversa. O outro lado da conversa é quando Deus tem a minha própria vida. Ele também me tem. É uma relação de fato. Entre eu e Deus existe uma sinergia, uma relação de troca. Então eu me dou a Deus e Deus se dá por mim. E quanto Ele se dá por mim? Ele se dá integralmente a mim. Ele se dá completamente a mim. Ele se dá de fato. O seu próprio ser é meu. Ele vem a mim. Ele morre por mim. E Deus faz questão de deixar isso muito claro. Eu me dou integralmente a vocês. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala sobre esse doar integral de Deus. E ali no capítulo 4, Paulo diz, e ele ora, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Ele fala, eu oro para que vocês conheçam a altura, e a profundidade, e o comprimento, e a largura, e que vocês sejam tomados por toda a plenitude de Deus. Por que toda a plenitude de Deus? Porque Deus ele se dá por inteiro a nós. Deus não tem reserva para conosco. Ele não fica se guardando. Ele não fica com medo da gente. Você tem medo dos outros, né? É por isso que você não se entrega tão facilmente. E o medo é bastante justificado, porque as pessoas muitas vezes não vão nos tratar tão bem como nós esperamos. Fica com medo. Ah, mas eu vou falar que eu amo. Os jovens têm esse problema, né? Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Ah, eu vou falar que eu amo ela, eu vou falar que eu amo ele, vai que ele não sou correspondido. A gente tem medo de não ser correspondido. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não tem medo de não ser correspondido. E olha, infelizmente, muitas das relações que Deus busca, Ele não é correspondido. Acontece com Ele aquilo que a gente morre de medo. De confessar o amor a alguém e descobrir que confessou para a pessoa errada, não é? Já pensou que triste? Recebi um desses uma vez, muitos anos atrás. Pastor, eu falei com ela não quer. Ela falou não. Eu falei, não, rapaz, mas não é assim. As mulheres, às vezes ela fala não, mas não é porque ela falou não. Ela falou não, é porque é coisa de mulher. A mulher quer que o homem insiste um pouco. Tenta de novo. Na minha ingenuidade, não é? E até na minha esperança, eu dei uma esperança para o rapaz ficou animado e voltou lá. Só que veio falar comigo depois, pastor, não deu certo. Mas rapaz, mas você falou com ela? Falei. Você falou realmente o seu sentido? Falei. E ela falou o quê? Qual foi, o que ela disse exatamente? Ela falou, cai fora, estrupício. E aí eu disse, olha, realmente é melhor você procurar, não é? Deve ter muita mulher por aí que vai te tratar melhor. Chorando, irmãos. Mas é assim mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não tem medo disso. E tem muita gente dizendo essa mesma frase para Deus. Muita gente. Muita gente. Deus ouve isso de muitas pessoas. Ele não tem medo. Ele não tem medo da rejeição. Ele se dá totalmente, integralmente para nós. E por que a gente não faz o mesmo? É maldição na vida de uma pessoa que não se entrega integralmente a Deus, que não se dá por completo, que não vive uma vida completa com Deus. Deus espera isso de nós. Deus se torna uma maldição quando eu quero ter Ele na minha vida, mas eu não quero fazer parte da vida dEle. Os filisteus queriam a arca, mas eles não tinham a intenção de se tornarem um povo de Deus. Eu só quero a arca. Mas vocês querem ser povo de Deus? Os israelitas são povo de Deus. Vocês querem ser? Eles diriam, não. Povo de Deus nós não queremos ser. Mas a gente quer a arca. Tem muita gente querendo a arca, mas não quer ser povo de Deus. Não quer estar no propósito de Deus. Não quer fazer a vontade de Deus. Não quer se integrar integralmente. Ou Deus transforma as nossas vidas e nós nos entregamos a Ele para sermos transformados, ou então Deus vai se tornar um problema para nós. A última lição que eu quero tirar desse texto é que Deus ele se torna uma maldição quando nós o forçamos a repartir a sua glória com os nossos próprios deuses. É interessante que a arca foi colocada num templo de um deus chamado Dagon.
E lá estava Deus compartilhando sua glória com aquele Deus. Mas vocês acham que Deus vai compartilhar a glória dele com outro? Ele vai dividir a glória dele? Metade do templo é de Deus, a outra metade é de Dagon. Deus jamais reparte sua glória com ninguém, com nada. Nem com os deuses que nós estamos alimentando em nossas vidas. Dagon precisou se curvar. A primeira vez que eles entram no templo de Dagon, diz o texto, Dagon estava caído, com o rosto no chão. E o que isso representava? Representava que naquele lugar apenas Deus reinava. Ele não divide o espaço com outro Deus. No segundo dia, Dagon estava quebrado. Estava caído de novo, só que agora estava quebrado. Deve ter dado um trabalho danado para emendar Dagon, né? O Deus deles teve que ser reemendado. Pois muito bem, Deus não divide a sua glória com outros deuses. Em nossas vidas, irmãos, Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está derrubando aquelas coisas que estão dividindo a glória com Ele. Em nossos próprios corações. É como se Ele colocasse por terra essas coisas. Coisas que Ele sabe que não deveriam estar em nossos corações. Essas coisas estão sendo derrubadas por Deus. E sabe o que acontece? Os filisteus entraram, viram lá Dagon caído no chão e reergueram ele. E eu vejo isso muitas vezes como algo que eu mesmo já fiz muitas vezes. Eu reergui coisas que Deus estava tentando derrubar. Deus derruba e eu tentando reerguer. No dia seguinte ele derruba de novo e lá estou eu tentando reerguer de novo. Levantando coisas que Deus quer tirar da minha vida. Reacendendo, revivendo coisas que não deveriam estar lá. Deus está trabalhando para limpá-las. Deus está trabalhando para derrubá-las. E no entanto, lá estou eu tentando reerguê-las novamente. Eu preciso aprender essa lição. Deus quer ser único. Deus há de ser um problema na vida de uma pessoa que quer dividi-lo com outros interesses, com outros deuses. Deus vai ser um problema na vida de uma pessoa que divide a glória entre Deus e outras coisas. Deus quer ser único. Só Ele, a glória é dEle, tudo pertence a Ele e no seu coração precisa ser assim. Se não for assim, Deus vai ser uma maldição na sua vida. Foi o que aconteceu com os filisteus. Tiveram que devolver. Nós não queremos a presença de Deus. E eu acho que muita gente está dizendo exatamente isso. Deus não está sendo bom para mim. É melhor sem Ele. E sabe que muita gente faz isso mesmo? Melhor abandonar tudo mesmo. Vá viver no mundo, vá lá você cai na gandaia, né? Viva lá, entregue-se para o mundo. Como diz a palavra, quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas tentar fazer o jogo da convivência pacífica entre Deus e os outros interesses, principalmente entre Deus e o nosso pecado, não funciona. Não funciona. Ou você se entrega totalmente, ou então você não se entrega. Deus não divide sua glória com ninguém.